Olá, estou entrevistando Van Marchetti. Ela é professora do curso Técnicas de Apresentação e Comunicação nos Negócios, que faz parte do SEDA MBA Global Experience. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês e compartilhar desse momento tão precioso. O que o estudante vai aprender nesse curso? Bom, esse programa, né, essa disciplina especificamente, que é Técnicas de Apresentação e Comunicação nos Negócios, o que ela leva muito em conta, né? O grande gap que hoje nós encontramos dentro do mercado corporativo, né, que é a comunicação. Então, muita gente pensa que, comunicação, só vou procurar um curso, vou procurar ajuda quando eu preciso fazer uma apresentação. Aí todo mundo corre e acha que a apresentação, sabe o que é? Que o pessoal acha, Daniel? Que a apresentação é o slide. Quando, na realidade, a apresentação somos nós. E eu queria contar até um case rapidinho que aconteceu recentemente num curso. Então, eu estava com um grupo de pessoas, e eles estavam trabalhando em duplas e trios. E logo assim, antecedendo a apresentação de uma das duplas, elas viraram para mim e falaram: Van, nós acabamos de perder toda a nossa apresentação no PowerPoint e não vai dar tempo de fazer outra. O que a gente faz? Eu falei: vocês estão com a apresentação aqui, ó. Vocês ficaram a tarde inteira montando um roteiro. Vai com fé e coragem que sai a apresentação. E ela foi brilhante, a apresentação delas. Elas levaram na argumentação, no discurso, e elas mesmas me falaram: Van, acho que ficou melhor do que se a gente tivesse levado o PowerPoint, que a gente ia ficar lendo essa apresentação. Muitas pessoas acreditam que você nasce sabendo apresentar. Não. Ou você realmente pode aprender, é técnica? Sim. Comunicação é uma competência. Então, a comunicação tem um conjunto de habilidades. Então, você tem assertividade, você tem concisão, enfim, né? Essa parte mais de você ter uma retórica, né? E como é que você consegue o contato, a assertividade com a comunicação do outro, né? Empatia. Então, são várias habilidades que você desenvolve. Então, muita gente acaba desistindo: eu não tenho dom. Não, fulano nasceu assim, vê uma apresentação na empresa, fala: eu vou desistir, eu não sirvo para isso. E não é verdade, isso é desculpa. As pessoas não querem sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, porque não é fácil, Daniel. Não é fácil quando você não está acostumado, né, com essa experiência de estar na frente de uma audiência. As pessoas, quando ficam em frente ao público, a uma câmera, elas têm ansiedade, têm medo, suam. Já uma noite anterior, algumas pessoas já não dormem. E isso acontece por quê? Que é o medo e a ansiedade de falar em público. Quais são as duas principais causas disso? O medo que as pessoas têm de exposição e de crítica. Então a gente pensa assim: uma apresentação, hoje a gente está falando aqui num vídeo. Esse vídeo, ele vai ser distribuído, né, para várias plataformas, então ele vai continuar existindo. A apresentação ela não está mais regional, como a gente falava, né? Então tem aquela apresentação, agora não. Então o que acontece? Ela se perpetua. Antigamente ela era uma vez, você poderia melhorar. Exatamente. Agora ela vai se perpetuar. Qualquer erro aqui vai ser registrado. Exatamente. E fica para sempre. Isso que é a questão, fica registrado. Então as pessoas têm esse medo dessa exposição que ela vai dando continuidade, né? Mas o que a gente tem que entender? O que eu quero deixar assim bem claro? Toda habilidade, ela deve ser desenvolvida. Comunicação é um ponto crítico, né? Fala-se muito em desenvolver liderança e outras competências, mas eu acredito, não estou defendendo a minha bandeira só, mas eu acredito que a comunicação é a base de tudo. Então, hoje, uma boa comunicação, ela está presente no nosso dia a dia. Então, você tem processos de comunicação num dia de trabalho, vamos colocar um dia de trabalho, levando das 9 às 6, mentira, a gente não fica só esse tempo, né? Mas nós temos vários processos de comunicação. Então, você respondeu um e-mail, você falou dentro da rede da empresa, você teve uma reunião pessoal, você falou lá no telefone, no WhatsApp, então você tem vários processos de comunicação. E como que você lida com tudo isso de uma forma onde você consiga administrar o tempo? Principalmente o tempo. Então, eu tenho investido muito dentro dessa prática. Como que você consegue falar o que é relevante, sem ser prolixo, e no menor espaço de tempo? Então, esse é o grande desafio, principalmente que eu tenho visto nas minhas andanças aí nas empresas, dos executivos. O executivo hoje, ele quer ver retorno sobre investimento rápido. E como a gente pode explicar para ele a importância de participar num curso dele de forma que ele possa perceber o retorno? Que retorno ele vai ter? O retorno, que nem essa disciplina, por exemplo, ela é muito prática. Então, o meu trabalho, na realidade, tanto individual quanto em grupo, ele é muito prático.
Então, você começa a perceber resultados a partir do momento que você se dedica, né? Eu falo para eles, eu estou dando 50%. 50% é a tua dedicação e disciplina. Comunicação é disciplina, é prática e é treino. Então, você aprendendo a fazer um bom roteiro, você tendo, principalmente, uma coisa que as pessoas não percebem, é a importância que tem de você conhecer o seu público-alvo. O público-alvo não é uma zona geográfica, uma faixa etária. O público-alvo é uma persona. Mas muitas vezes você é convidado para fazer uma apresentação, ninguém te informa exatamente como vai ser as pessoas que vão estar lá na tua frente. Tem que ir atrás. Eu incentivo as pessoas, vá atrás. Porque se você não pede a informação não vem até você, muitas vezes. Eu sou chata, o pessoal já me conhece. Eu quero saber o perfil das pessoas o máximo que eu puder. Por quê? Se as pessoas procuram um curso, por exemplo, ou mesmo que vão assistir uma entrevista, elas estão buscando algum tipo de conhecimento. Então, se elas estão buscando esse conhecimento, é porque tem uma dor, um problema para resolver. Tem um problema para resolver, tem uma expectativa. Então, eu tenho isso como propósito, eu tenho que resolver aquela expectativa. Então, o que eu sempre aconselho às pessoas? Vá atrás do perfil do seu público. Quanto mais você souber do perfil do seu público, o problema que você tem para resolver e a expectativa que ele tem, com certeza 50% ou até mais da sua apresentação já tem sucesso. Muita gente pode estar se perguntando se ele pode usar o curso de técnicas de apresentação e comunicação para subir dentro da hierarquia empresarial. Sim, e isso acontece, né, dessa forma tanto positiva quanto negativa. E o que acontece na forma negativa? Na forma negativa é quando a pessoa não se coloca, quando ela tem que se colocar, né, por não ter coragem, por achar o que vão pensar do que ela está falando, e chega alguém e fala aquilo, isso já aconteceu com a gente em inúmeras situações. A forma positiva disso é a pessoa entender que ela precisa se colocar. Não tem mais como você hesitar numa situação dessa. Então é muito importante você passar desse portal do medo e da insegurança. Só que para isso você tem que ter uma bagagem que te dê segurança. Então técnicas de apresentação não é simplesmente você preciso colocar a mão aqui, como a gente muito aprende, na perna aqui, mão ali. Não, você aprendendo a fazer um bom roteiro, você se estruturando, você planejando a apresentação, e não são só grandes apresentações, hein, gente? Quanto menos tempo você tem para falar numa reunião menor, mais a gente precisa se preparar, porque quanto menos eu tenho para falar com mais relevância, mais o nível de dificuldade sobe. O meu nível de dificuldade sobe e eu tenho que ter um bom planejamento para isso, principalmente nas pessoas ali. Só fechando isso é um fator de sucesso. Comunicação tem sido fator de sucesso dentro das empresas, e quanto mais alto o escalão, mais essa demanda ela é cobrada dos executivos. Muitas startups elas têm apenas 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto para se apresentar. Você pode ensinar técnicas que elas possam usar no dia a dia do trabalho delas? Um segredo que a gente fala muito do elevator pitch, né? Como que eu posso ter um discurso bem curto. Qual que é o segredo disso? Não comece montando o teu discurso curto. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente tem essa mania, eu preciso mostrar conhecimento, eu preciso mostrar que eu sei. Então a gente faz apresentações com 80, 100 slides, né? Então faça uma apresentação onde você coloca todo o seu conteúdo focado no público. E você vai diminuindo conforme você vai ensaiando. Eu sempre falo para as pessoas, ensaia isso. E tenha pelo menos 3 versões da sua apresentação. Uma versão normal, uma versão pocket, menorzinha, que muitas vezes você chega e você não tem tempo de apresentar, e uma versão pequenininha, porque pode acontecer de você chegar e simplesmente você não ter tempo nem de sentar. Já aconteceu muitas vezes, né? Mas uma coisa que eu quero falar, a gente fala muito da apresentação dos empreendedores, né? Mas vamos falar dentro do mercado de trabalho também. Então, assim, as equipes têm que fazer apresentação de resultados para o superintendente, para o diretor. Sim. E assim, 5, 6 minutos o grupo. E corta. Você não conseguiu apresentar naquele tempo, você é literalmente cortado, e fora que fica uma situação constrangedora. Porque se você não conseguiu entregar aquela comunicação naquele tempo, também já cai um pouco o teu cacife, né, de comunicador dentro da empresa. Então nós temos esses 2 pontos aí que é muito importante investir nessa relevância e no tempo. Mas um segredo que eu dou, claro, a gente tem várias técnicas, um bom roteiro, é o ensaio. As pessoas não levam isso em consideração. Ensaiar, ligar a câmera,
Pega o celular e faça a apresentação várias vezes, 30, E hoje 40, tem as 50 câmeras, né? vezes. Não Hoje tem tem- desculpa. Uma pergunta que é comum é perguntar realmente o que dá para fazer. Então, dentro de um curso universitário. Então, você pode dar um exemplo de um estudante, de como ele entrou e como ele saiu depois do curso? Sim, vários, tanto das turmas abertas quanto do MBA. O que acontece? Eu incentivo muito o aluno, eu exijo bastante do aluno. Né? Não, dou lição de casa, faço mentoria online e fico cutucando também. E aí, tá precisando de ajuda? Porque essa parte da prática é muito importante. E é incrível, através da neurociência, eu tenho estudado neurociência cognitiva, toda essa parte, e a capacidade que o nosso cérebro tem de aprendizagem, ela é incrível, incrível. Então, quando você se dedica, que você se dedique de 10 a 15 minutos em algum exercício diariamente, você consegue resultados assim estrondosos. Então, eu mostro para os alunos, às vezes mesmo dentro de sala de aula, né? Fazendo o roteiro, eles já percebem que quando eles vão fazendo o roteiro, eles já vão organizando aquele conteúdo. E eu faço esse desafio para eles. Agora vocês vão lá na frente falar sobre o tema. Não, mas eu vou levar o papel. Não, não vai levar o papel. Deixa o papel aqui comigo. Não, vamos, vai conseguir falar. E aí eu dou 2 minutos. Eu falo, 2 minutos eu já estou te cortando, só que eu deixo. Quando eu vejo, tá 5, 7 minutos e se empolgando em falar aquilo. E as pessoas percebem que quando elas não ficam presas a papel, a slide ou qualquer coisa que limite o tempo de fala ou o que elas estão falando, elas se sentem muito mais naturais e com uma desenvoltura muito melhor na comunicação. O momento de maior perigo, a gente se sente mais confortável. Depois que saltou do avião, já não tem mais medo, tem né? mais. O medo é até Acabou. a porta do avião. Exatamente. Muito bacana. Gostaria de agradecer muito você ter vindo Obrigada. aqui conversar com a gente. Obrigada.